Beleza. Bom, então como a gente conversou semana passada, nós fomos trilhando junto com a Sabrina a construção de um caso clínico dela. Desde a avaliação até a coleta de dados, a anamnese, a gente foi fazendo bem o passo a passo, preenchendo, né, todas as etapas lá do Brain. Passamos também pela questão do plano de intervenção, adicionando as queixas, fazendo as metas SMART, até a delimitação do plano em si de intervenção. Discutimos muito sobre isso semana passada e, como deixamos lá no nosso último webinar, eu pedi a Sabrina que voltasse hoje, né, depois dessa formulação clínica complexa inteira que ela fez aqui junto com a gente, para nos dar o feedback, né, de como foi isso na prática, a tratativa com a família, o manejo do paciente em relação à implementação do plano, com as técnicas e as estratégias. Então, esse foi um primeiro ponto que ficou para a gente conversar hoje. O segundo ponto foi que nós tivemos semana passada a participação de uma profissional, Cíntia Neves, e ela perguntou a respeito da avaliação para a doença de Parkinson, e a gente tem algumas atualizações que eu vou trazer hoje. O Brain já consta o Corset para avaliação de doença de Parkinson. Nós trabalhamos ativamente para que ele estivesse lá para hoje disponível. Então, não sei se a Cíntia está aqui ou vai estar aqui conosco, mas eu vou mostrar para vocês que é mais uma avaliação que segue lá disponível e que também vai ampliando, né, assim, esse arsenal terapêutico de instrumentos que nos ajudam. Ei, Jéssica, boa noite. Seja bem-vinda também, um prazer tê-la conosco. Que vai nos ajudando nesse processo, né, tão intricado da formulação clínica. E depois, como a gente recebeu uma série de perguntas, eu acho que tem pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube, algumas perguntas também foram direcionadas para o nosso atendimento no WhatsApp, na rede social. Eu vou fazer só um apanhado geral de uma navegação assim mais breve no sistema e depois a gente vai tirando dúvidas de quem estiver aqui, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Então, esse é o nosso plano de hoje. Então, Sabrina, e com você. Tá, joia. Eu acho que hoje eu não vou compartilhar porque eu não cheguei a alimentar o sistema. Quais movimentos que eu fiz, né? Desde o nosso último encontro. Eu estive com o paciente na sexta-feira e aí eu quis fazer uma definição compartilhada, que a gente chama, do que é cortar cabelo, do que é cortar as unhas e fazer a barba, principalmente. E aí, para não deixar ele Porque, dá licença, essas foram as queixas que ele te trouxe, né? As queixas que a família me trouxe. Ok. Ele não reconhece, ele tem uma nosognosia, ele não reconhece que tem essas dificuldades, e como ele é muito inteligente, a gente vem falando isso ao longo dos encontros, ele encontra argumentos para não fazer, que quer deixar a barba maior, que às vezes ele gosta, que ele está dando conta de fazer as coisas, que ele corta as unhas no momento certo, só que na própria sexta-feira ele virou e falou assim, hoje até que tá grande, mas geralmente eu corto, eu não falho não. Cabelo também, ele fala, quando sobe aqui na orelha, eu já sei. Então ele argumenta. Então, para reduzir um pouco uma reatividade nele, eu comecei a falar de mim e tal. Falei, olha, eu corto meu cabelo assim, assim, assim. Esse é o passo a passo, eu corto de tanto em tanto tempo, como que é para você? E ele não tem um intervalo fixo, uma rotina fixa, que é uma das coisas que o Brain sugeriu, que eu achei fantástico. E propôs para ele também, no primeiro momento, ele não achou necessário. Ele só fala que percebe que está na hora quando ele olha no espelho, só que aí os déficits de funções executivas vão impedir ele de levar essa tarefa a cabo, né? Ele acaba não fazendo, a filha me manda mensagem, poxa, papai tá barbudo, não sei o quê. Já falei com ele que eu troquei a lâmina do barbeador dele, aí eu, sem ela saber o que estava fazendo, eu usei recordações passadas, né? Falei para ela de tempos em tempos mandar, pai, troquei as lâminas do seu barbeador, até que ele fez, e deu certo. Aí ela foi e mandou mensagem, ele fez a barba. Eu falei, viu, funcionou. Mas sem saber o que ela estava fazendo, né? Só seguindo as instruções.
E aí ele me explicou que os gatilhos são: olhei no espelho, vi que está na hora, ou eu passo a mão na barba, sinto que já está na hora, ou quando o pelo sobe aqui. Não tenho dia fixo, não gosto disso, eu estou no shopping, percebi que preciso fazer, vou lá e faço. Então, eu delimitei, fiz essa definição compartilhada com ele, do que era fazer essas tarefas. Pedi à filha para atribuir notas para mim de 0 a 10, de como essas atividades estavam, e ela não se sentiu capaz de responder neste momento, ela não quis dar uma nota. E aí eu combinei com ela de fazer um atendimento familiar, e eu fui muito clara para a filha que a reabilitação não ia andar, meu trabalho não ia andar, não ia produzir efeito, se eu não tivesse uma cooperação desse ambiente, né, principalmente da mãe dela. E ela super concordou, e ela tem uma certa resistência em se impor com essa mãe, dar opiniões, contrariar. A mãe é um pouquinho teimosa, ela não consegue assim argumentar, apesar de ter um verbal muito bom, né, procuradora do trabalho, então assim, o QI verbal dela é maravilhoso. Ela não consegue com essa mãe. Mas aí ela concordou, ela virou e falou assim: olha, manda mensagem para ela, diz que você quer conversar com ela e não passa por mim. E nós já tentamos fazer esse movimento antes, não deu certo. E aí eu fiz isso hoje, né? Mandei mensagem para a esposa, eu estava até falando para a Fabrícia e para os meninos como foi. Perguntei se eu poderia ligar e ela logo já tentou se esquivar, falando: é urgente. Aí eu falei: olha, não é urgente, mas é importante. E aí eu logo disse para ela por mensagem. Aí ela virou e falou assim: você não pode digitar? Aí logo eu falei: olha, a gente precisa marcar uma sessão domiciliar para eu conversar sobre o tratamento do fulano, para ele se manter, continuar fazendo as coisas de forma independente, para o meu trabalho ter algum efeito, para a gente ajudar ele a viver num ambiente facilitador e tal. E aí ela aceitou. Aí sexta-feira é o nosso próximo atendimento, e eu vou até a casa deles, que é aqui pertinho. Tanto que ele vem a pé, eu acho que daqui até a casa dele dá 600 metros. Aí eu vou lá no horário dele para a gente conversar, porque ela tem dificuldade de sair de casa, né? Eu estava falando com a Fabrícia que tem uma suspeita de que ela está no espectro autista, nunca diagnosticado. Ela tem bastante dificuldades interpessoais, ela não entra no elevador se tiver gente, ela não cumprimenta vizinhos, ela tem bastante dificuldade mesmo. E aí eu vou até lá, espero que ela não desmarque, mas igual eu falei com a Fabrícia, eu vou apertar ela, vou ficar em cima dela para a gente conseguir fazer essas metas serem alcançadas. E aí, basicamente, eu fiz isso, né? Essa definição compartilhada, não consegui obter uma nota da filha e marquei a sessão familiar para sexta-feira, depois de amanhã. Vamos ver como vai ser. O Brain, né, me deu estratégias valiosíssimas. Eu até fiz algumas anotações, não vai dar para ver porque está de lápis, mas assim, a definição compartilhada do que eram essas atividades de autocuidado eu fiz com ele. Aí tem aqui, eu escolhi duas, nós temos 4 metas dentro do Brain. Eu escolhi duas principais, porque a filha me trouxe que o manejo do Uber, do carro por aplicativo, neste momento não está acontecendo porque a esposa está indo junto. E o outro também, compromissos de saúde, elas tiraram dele esse manejo. Então eu foquei nesses últimos dias no estudo de melhorar a lembrança de datas familiares, datas de aniversário, e melhorar a higiene, o autocuidado. Aí aqui dá para ver que eu fiz algumas marcações, né? Principalmente o referencial teórico da meta. Eu destaquei aqui, porque eu pretendo levar isso impresso para a família, as estratégias, psicoeducação, calendário visual, para eu mostrar para a esposa que isso aqui tem fundamento, né? As pistas visuais também, para eu mostrar para ela e para ele que tem fundamento. Aqui está falando da parte das datas importantes. Aí está falando aqui coisas que eu vou usar no consultório também, mas eu quis marcar principalmente coisas que precisam ser feitas no ambiente. Aqui, por exemplo,
as pistas para ele ter esse autocuidado. Além de ter marcado, destacado para eu mostrar para eles, eu escrevi algumas coisas a lápis, né? O Brain me deu uma sugestão muito interessante de criar uma rotina fixa, para, por exemplo, ele cortar as unhas, cortar o cabelo, fazer a barba, que ele não tem. Aí, a lápis, eu fui e escrevi aqui algumas orientações que eu já estava fazendo com a filha sozinha, essa meta Smart, que eu ainda não conhecia o Brain. Então, por exemplo, uma meta Smart que eu estava construindo com ela ainda antes de conhecer o Brain era cortar as unhas dos pés de 15 em 15 dias. Então, o Brain me traz isso, estabelecer uma rotina fixa, e aí eu associei com o ideal que a filha trouxe para mim, né? E fiz bastante anotação aqui a lápis. Foi bem interessante, assim, ter impresso e pronto, foi assim mesmo. Eu falei para mim mesmo, pronto, agora a gente vai ter que ter essa conversa difícil com a família para o negócio andar. E de semana passada para cá, tudo isso aconteceu. Mas acho que na próxima semana terei novidades, mais novidades. Que bom, Sabrina. Perfeito. E vai compartilhando com a gente, viu? Uhum. Deixa eu só dar boa noite para Cecília, que está aqui com a gente. Ana Cláudia, sejam bem-vindas. Uma alegria ter vocês aqui conosco. E é isso, né? Assim, a proposta do nosso webinar não é só apresentar o programa, tirar dúvidas de vocês. Já tem muitas profissionais aqui que já fazem parte do Brain, mas também ser um espaço ativo de discussão clínica, de trazer insights, né, assim, do dia a dia da reabilitação. Então, queremos sim, Sabrina, te escutar na semana que vem. Pense na alternativa de fazer um contrato estabelecido, né? A senhora ainda é procuradora, eu acho que ela vai valorizar ainda mais a assinatura no papel, né? Acho que é importante. E sem dúvida alguma, acho que você foi trabalhando a formulação de uma forma muito profunda, né? Então, assim, eu fico muito feliz de te escutar, porque lá atrás tinham. Me corrija se eu estiver errada, por favor, fique à vontade para discordar. Você avaliou, entendeu, sabia que tinha que fazer, muitas vezes já tinha até definido, talvez, o que fazer, mas o colocar em prática, a implementação, foi algo que eu acho, assim, que ao longo desses nossos encontros, você foi se apropriando de uma forma muito valiosa, né? E aí, assim, com tudo isso, eu queria te perguntar, né, assim, como é que foi, né? Hoje, oficialmente, a gente fecha, né, o seu caso, e eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, como é que você montava o plano de intervenção antes? Como é que você entende a construção dele agora? E, assim, o que você achou de toda essa operação da reabilitação usando o Brain como ferramenta? O quanto que você economiza de tempo? Como é que é isso para você? Eu queria que você fizesse esse fechamento aqui com a gente de uma forma compartilhada, por favor. Depois também tô até devendo material para o Thiago, vou fazer essa semana ainda, prometo. Valiosíssimo, valiosíssimo. Eu tinha uma ideia do que, igual você falou, você fez um resumo perfeito. Eu tinha uma ideia do que precisava ser feito, eu tinha criado as metas SMART, só que me faltava deixar bem amarradinho o como. E aí, com o Brain, tudo isso foi amarrado. Eu precisava amarrar e eu estava ali patinando, né? Tanto que eu terminei de escolher as estratégias de semana passada para cá junto com o Brain. Então, assim, até mesmo depois de conhecer o Brain, eu fiquei ali patinando, que a gente ainda não tinha definido, né, o plano. E antes de conhecer o Brain era pior ainda, porque eu sabia qual que era a meta Smart, mas eu não sabia amarrar o que eu vou usar exatamente, né? Que eu tenho recordações passadas e tal, mas eu acho que eu estava negligenciando de maneira considerável os dispositivos externos, né? Eu estava com uma resistência ali também
de ter essa conversa difícil com a família. E eu acho que depois da nossa conversa também, eu fiquei bem mais em paz para tipo assim, olha, eu só consigo trabalhar se você me ajudar. E se você não me ajudar e o caso não andar, a responsabilidade não vai ser minha. A gente precisa trabalhar juntos. Eu estava pegando a responsabilidade muito para mim, né? Eu acho que a nossa conversa também foi bem libertadora, assim, por também estar com uma pessoa que tem mais experiência que eu nisso, né? Que tem bastante produção científica nessa área, autoridade nessa área. Então, ter essa validação da sua parte me ajudou também a aceitar que é isso, que eu não vai adiantar eu pegar toda a responsabilidade para mim. Então, eu acho que depois que eu fiz a avaliação do caso, fiz a conceitualização, estava com todas as informações ali, os questionários respondidos, e o Brain ali completinho, pronto para me dar o plano de intervenção, e eu fiz isso da última semana para cá, me deu o norte que eu precisava. E assim, se a gente considerar que isso foi feito de uma semana para outra, não consigo nem estimar assim quanto tempo que eu consegui reduzir, porque como eu disse, eu estava patinando, né? Hoje eu acho que a gente está entrando na nossa quarta sessão, na nossa quarta semana. Então, com o Brain, com a luz no fim do túnel aparecendo, né? Eu conseguindo enxergar as coisas, eu patinei um pouquinho, porque ainda o Brain não estava completo com todas as informações que eu precisava, ele precisava ainda ser alimentado, eu já estava patinando, antes mais ainda, porque eu estava ali, né? Sei lá, umas 2, 3 semanas que a filha tinha me falado dessas dificuldades, eu estava patinando, como que eu vou fazer? Eu sei que tem algumas estratégias, mas como eu disse, negligenciando os dispositivos externos, né? E a conversa difícil também. Então, sei lá, vou chutar, tá? Se eu tiver o Brain todo alimentadinho, a família me respondendo em tempo hábil, eu parando para fazer a conceitualização de caso, eu acho que em uma semana a gente consegue tudo isso. E aí eu acho que a gente consegue economizar 1 mês de trabalho. Estou chutando, assim. Que bom. Valiosíssimo. Eu me sinto em paz, sabe? Em paz, porque ele está com um ótimo plano de intervenção, montadinho. E se não for isso, eu não sei o que mais vai funcionar. Eu estou bem em paz e bem satisfeita com o que foi me entregue. Que bom, Sabrina, eu realmente fico muito feliz, porque é essa a minha maior motivação, né? Assim, sigo nessa caminhada há um pouco mais, né, assim, de 20 anos, e é essa, assim, sem dúvida alguma, a maior recompensa que agora tô falando eu, Fabrícia, e eu, profissional e pesquisadora, assim, posso almejar. Porque o objetivo é justamente fazer com que a ciência robusta chegue na clínica de uma forma exequível. É o passo a passo, né? Assim, e é o que eu falo sempre, eu vou até fazer de novo um passeio no sistema já já, porque todo botãozinho, toda funcionalidade, todo componente que está ali tem uma engenharia de programação, que são Tiago e Gustavo, e toda a parte científica que cada engrenagenzinha representa, absurda. Então, nada ali é desperdiçado. Tudo está ali no lugar certo, né? Assim, vocês profissionais vão sendo guiados, né, na condução, na entrega das informações, o sistema faz a compilação, e o objetivo é justamente esse, assim, né? Que a ciência trabalhe para a gente, com a gente, e faça com que nós, profissionais, tenhamos uma maior efetividade de entrega clínica, né? Ou seja, fica muito mais fluido o seu processo de avaliação até a proposição do plano, implementação dele, acompanhamento pré e pós-intervenção, né? Assim, quero muito que você compartilhe com a gente quando tiver as suas medidas pré e pós. Porque aí a gente vai voltando, né, no ciclo. Esse seu paciente, o senhorzinho ponto, ele é um paciente que possivelmente vai ficar com você por um longo tempo. É um quadro neurodegenerativo, né, então a gente muito mais dá alta para a meta do que para o paciente. Vão mudando os enfoques, as estratégias, a forma como a gente vai conduzindo. É diferente, por exemplo, de um
quadro que não é neurodegenerativo, de um quadro infantil, ou de um outro tipo de perfil de transtorno ou de lesão que seja, mas enfim, o objetivo é que a gente vá trabalhando desta forma. Então, sem dúvida alguma, o seu depoimento para mim é um presente. Eu te agradeço muito a confiança ao longo desse um mês, né, de trabalho e construção. A Sabrina submeteu o caso dela lá na caixinha do Instagram. Enfim, assim, foi algo que me encantou desde o início, né? Assim, a sua sede de conhecimento, a busca, tá faltando alguma coisa, a sua inquietação, né? Assim, eu acho que a inquietação é um dos principais atributos do bom profissional, né? Porque quando eu tô fazendo aqui alguma coisa, eu falo assim, não tá bom, tá faltando alguma coisa, deixa eu correr atrás. Então, que bom, Sabrina, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e eu espero você sempre aqui com a gente toda semana. Vai dando notícia, viu? Eu que agradeço. Agora eu já faço parte da família Brain. Tá vendo? Que coisa Estaremos boa. juntos. Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda sempre, viu? Bom, Obrigada. deixa eu ver. A Cíntia tá aqui com a gente? Ou não? Não, acho que não. Bom, então eu vou mostrar junto do sistema, eu acho que talvez fique melhor, porque aí a gente vai fazendo tudo de uma forma integrada. Os meninos deixa eu só ver aqui, tem alguma questão que vocês queiram compartilhar, Tiago e Gustavo? O que mudou no sistema? Vocês preferem fazer isso antes ou depois da minha passagem? Eu vou fazer agora rapidinho, Fabrício, aí depois eu já libero para Perfeito. você fazer o resto. Ótimo, Bem rapidinho, Gustavo. só para a gente Obrigada. passar aqui pelas mudanças que a gente teve no Perfeito. sistema. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, vocês estão vendo, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim, legal. Eu vou passar pelas mudanças que teve no sistema nas últimas 2 semanas, mais ou menos, tá? E eu vou passar bem rapidinho, porque eu quero que a Fabrício gaste mais tempo passando pela parte mais interessante aí do que ela vai fazer sobre o overview do sistema. Então, eu vou passar aqui bem rapidinho. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente foi uma sugestão de usuário do Brain, que é o evolução em grupo. Então, isso serve especialmente para quando você faz tratamentos em grupo, né? Tem algumas clínicas que fazem tratamento em grupo, mais de uma pessoa faz tratamento ao mesmo tempo. A gente tem essa evolução em grupo. Você clica aqui em evoluir em grupo e aí você seleciona os pacientes que fizeram parte daquela sessão. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar 3 pacientes, vou selecionar em avançar, e aí aqui eu coloco a data da evolução, né? Se não for no dia de hoje, vamos supor que foi ontem, ou se foi na semana passada, qualquer que tenha sido, e aí eu coloco as anotações clínicas. Aqui eu selecionei a Ana da Silva, o John Arias e o José da Silva. Então, quando eu faço esse prontuário aqui, quando eu salvar, esse prontuário vai ser o mesmo prontuário para todos os 3 pacientes, tá? Então, essa que é a vantagem. Se você fizer avaliação em grupo, você pode fazer um prontuário só e aplicar para todos os pacientes. O que eu gosto só de lembrar é assim, o prontuário ele continua sendo do paciente, individualizado do paciente. O que o sistema está fazendo aqui para você é só replicando esse prontuário para todos os pacientes selecionados. Depois que você salvou esse prontuário, se você tiver que fazer alguma alteração pontual, vamos supor, um dos seus pacientes teve alguma situação específica naquele dia, você vai ter que ir lá nesse paciente e aí editar o prontuário específico daquele paciente, tá? Mas se você faz um atendimento em grupo, isso é uma mão na roda, porque já economiza um tempo aí de fazer um prontuário só para todo mundo que participou daquela sessão. A próxima funcionalidade que eu vou falar é sobre o agendamento de sessões. A gente tem, alguns de vocês já usam, né, o nosso calendário, e o que a gente implementou aqui agora é o agendamento da sessão recorrente. Então, se eu tenho um paciente que eu vejo ele toda semana ou a cada 15 dias, ele é recorrente naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, eu posso criar uma sessão recorrente. Então, vou fazer aqui bem rapidinho. Vamos supor que eu tenho um paciente que eu atendo ele toda quinta-feira. Vai ser o John Arias. Deixa eu ver se o John Arias está aqui. Às 9 da manhã. Então, o que eu posso fazer com esse paciente? Eu posso falar que eu vou repetir a sessão. E nesse caso aqui, eu vou falar que é semanalmente, toda quinta-feira. E eu vou falar que eu quero agendar de uma vez 10 sessões para o John Arias. Então, o John Arias ele vai ser toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. Eu vou salvar a sessão, o sistema vai mostrar aqui quais são as sessões que o sistema vai criar para aquele paciente.
Então, eventualmente, se eu quiser pular uma sessão, se vai ter uma semana que potencialmente eu vou estar de férias, ou potencialmente eu não vou poder atender, ou que o paciente não possa estar presente, eu posso pular aquela sessão. Nesse caso aqui, eu vou seguir só como criar as sessões. Então, o que o sistema fez aqui agora o sistema criou uma sessão para o John Arias aqui toda quinta-feira às 9 horas da manhã. Então, para fazer a gestão do calendário, isso ajuda bastante, né? Para quem tem a sessão recorrente. A outra mudança é uma mudança bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu ver no meu paciente aqui, que sou eu mesmo. Algumas pessoas pediram também que era a data de admissão do paciente na clínica e qual que foi o encaminhamento. Então, se ele foi encaminhado pelo psiquiatra ou quem quer que tenha sido, ou quem quer que tenha encaminhado aquele paciente, eu posso colocar aqui quem o encaminhou e a data de admissão do paciente na minha clínica ou no meu tratamento. Tá? Esses dois campos são novos também. E a última mudança que eu vou mostrar hoje é bem rapidinho também, é o questionário. Você já sabe que a gente tem diversos questionários no sistema. Quando você vai aqui em questionários adicionais, eu tenho certeza que a Fabrícia vai passar por isso hoje também. Mas agora a gente tem também o MOCA, que está aqui disponível. Então, é a avaliação cognitiva de Montreal, ela está disponível aqui agora. E assim como todas as outras avaliações, você pode responder ou criar como tarefa. Eu acho que o MOCA não é um que faça muito sentido criar como tarefa, mas aí vai da sua aplicabilidade, e aí ele te mostra o questionário, assim como todos os outros, né? Ele te fala o que tem que fazer, te dá a instrução, e você responde aqui se está correto ou incorreto, e o sistema vai calcular para você, no fim, tanto a nota quanto a análise daquele resultado. Tá? Então, essas são as mudanças aí das últimas 2 semanas, semana passada, quando a gente passar por isso. Hugo, rapidinho, já que então você fica está aí, registrado. vai no Corset, Uhum. cria um Corset novo aí. Vamos só mostrar rapidinho de Parkinson. Ah, tá certo. E também essa mudança, né, Thiago? A gente adicionou um corset de Parkinson, que é um corset exclusivo do Brain, e foi feito aí sempre em cima da CIF, né? Mas é um corset exclusivo do Brain para quem está fazendo uma avaliação sobre o trabalho de Parkinson. Eu vou criar aqui só para a gente dar uma olhadinha bem rapidinho nele. São 76 CIFs, é um corset são 76 itens, né? É bem grande, mas só para então tem funções do corpo. Ele é bem grande. Tem as estruturas do corpo. Vou passar bem rapidinho aqui só para a gente ver rapidamente. Já passou, você está em atividade participação. Já passei agora. aqui, nem percebi, cara. Atividade de participação. Bom, então é isso. Tem aí o Corset também exclusivo para Parkinson agora dentro do sistema. Perfeito, Gustavo. Obrigada, Tiago. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Bom, então eu vou passar pela apresentação aí breve do sistema, só para fazer mesmo essa conclusão e para responder as perguntas que chegaram para a gente, como eu disse hoje mais cedo. Deixa eu só deixar minha tela preparada. Pronto. Compartilhar com vocês. Gustavo, me avisa a hora que vocês virem a tela, por favor. Espera aí. Acho que ainda não, peraí. Agora vai. Certo. Estão vendo a minha tela do Brain? Sim. Ótimo. Tá um pouquinho embaçado. Tá embaçado para todo mundo ou só eu aqui? Tá um pouco embaçado, sim. Mas será por quê? Será que paro e recomeço? Deixa eu parar aqui, peraí. Talvez é o tempo de carregar, Fabrício. Será? É.
Agora tá melhor, inclusive. Então, pronto. Bom, essa é a minha paciente, a Ana Brain, e vocês observam que essa é a primeira janela que a gente acessa quando tem o paciente cadastrado, né? Se eu for criar um novo paciente, eu clico aqui, faço um cadastro inicial, cujas informações obrigatórias são o nome e data de nascimento. A data de nascimento ela é importante porque ela vai orientar todo o processo, inclusive a seleção de instrumentos, que eu vou explicar para vocês. Então, sendo da categoria adulto e idoso, por exemplo, o sistema vai disponibilizar um inventário de queixas cognitivas funcionais relacionados às demandas de adulto e idoso. Se for criança e adolescente, vai carregar o outro questionário. Então, por isso que é uma informação relevante. E a gente fez isso também para que o primeiro cadastro, o primeiro acesso ao sistema seja mais fácil. Então, o nosso objetivo muitas vezes vou marcar o paciente, coloco o nome, coloco a data de nascimento, o telefone, já mando confirmação, para quando realmente fizer o atendimento com ele, eu possa alimentar o sistema com as demais informações que são necessárias para a formulação. Então, nessa primeira tela, a gente tem aqui do lado esquerdo um resumo dos dados do paciente, e aqui vocês já observam as primeiras, entregas gráficas do sistema. Então, aqui, embasado no meu modelo da pirâmide cognitiva, a gente tem a distribuição do impacto cognitivo funcional, considerando a tríade atenção, memória e funções executivas, e aqui a gente tem a severidade por área. Então, aqui nós temos informações de humor, ansiedade, outras informações cognitivas e funcionais, conforme o caso do paciente, vão sendo carregadas aqui. E sempre elas estão disponíveis por ordem de comprometimento. Então, o que está mais para o que está menos comprometido. Então, o objetivo é ter esse raio-x. Aqui, do lado direito, nós temos a análise Brain, que agentes que são pertinentes ao caso, os fatores de risco, fatores de proteção e um breve resumo das recomendações clínicas. Isto aqui tudo vem a partir da entrada das informações nas outras áreas do sistema. Então, quanto mais informações vocês trouxerem, mais rica vai ser a análise, mais complexa e mais esta entrega vai ser clinicamente relevante, porque é isso que o Brain é. Ele é um grande sistema, uma grande ferramenta de formulação clínica. Então, feito isso, então, cadastrei o meu paciente, ela já está aqui. Vocês estão vendo que aqui eu tenho também as informações do preenchimento. Então, eu tenho 93 de 100% das informações preenchidas. Isso também vai ajudando vocês a entender aonde vocês pararam, o que precisa continuar sendo alimentado. Então, tudo isso fica muito explícito. Para entrar com os dados do paciente, eu venho aqui no editar e eu tenho a informação pessoal, tenho telefone, endereço, histórico, todas as informações que são relevantes. Passo pela família, aonde eu tenho as informações de contato, registro dinâmica e passado familiar. Tudo isso é importante para que a gente vá compreendendo o ambiente do paciente e principalmente as pessoas que são de suporte. Aqui a gente tem o registro da medicação, onde nós temos não somente o nome do remédio, mas a posologia, o tipo do medicamento, a classe, princípio ativo, prescrito por, período de uso, e tudo isso fica aqui de uma forma muito bem estabelecida, porque a gente sabe, conforme o modelo de reabilitação, que é o background do sistema, que a parte da farmacologia interfere diretamente na cognição e, portanto, na funcionalidade. Então, precisa de estar aqui. Temos as informações clínicas, anamnese, o diagnóstico. Interessante que vocês entendam que o diagnóstico a gente já busca aqui direto do Banco da Classificação Internacional de Doenças. Então, vamos lá. Demência, eu começo a escrever, aparece aqui para mim todos os códigos, todas as apresentações diagnósticas, eu só seleciono, confirmo, e isso tudo vai sendo uma informação tratada dentro do sistema. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que o nosso sistema traz a entrada exclusiva de dados por voz. Então, eu posso gravar, deixa eu pegar o microfoninho aqui, que fica sempre
do lado direito, a gente grava. Pode usar, inclusive, uma linguagem mais coloquial, formal ou informal. A gente, às vezes, está na pressa, saindo do atendimento, e é importante registrar algo. O sistema vai transcrever, não somente de uma forma literal, mas ajustando a linguagem para mais técnica e formal, e você edita, acrescenta algo, até para que você chegue no seu resultado final para a entrada de dado no sistema. Aqui também nós temos hábitos e exposições, porque isso é importante, por exemplo, o uso de café, outros sintomas físicos que sejam relevantes para a compreensão do caso. E aqui temos os exames. Aqui podemos não só anexar o exame, mas também as observações que sejam pertinentes. Enviamos. Aqui podemos dar entrada para todos os exames que sejam pertinentes ao caso do paciente. Então, exame de imagem, o laudo neuropsicológico, quem tiver, o paciente que trouxer, pode ser anexado aqui. Todas essas informações são, de novo, tratadas para a compreensão do caso do nosso paciente de uma forma mais ampla. Depois temos licença e trabalho, os aspectos relacionados às atividades básicas, atividades instrumentais. Então, de novo, aqui eu tenho entrada por voz, para ficar mais fácil. E aqui, por fim, eu trago já de uma forma objetiva 2 questionários que são importantes enquanto indicativos da compreensão da saúde global do nosso paciente. Então, aqui nós temos o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh e o Questionário Global de Atividade Física, porque sabemos que o sono e a prática de atividades físicas são indicativos de saúde e fazem parte desse processo de compilação proposto pela Organização Mundial da Saúde. Mostrando aqui para vocês que o nosso sistema traz não somente o resultado do score, mas também a interpretação desse resultado conforme todo o caso e tipologia do nosso paciente. Então, por exemplo, aqui o índice de Pittsburgh trouxe um score total de 7, que sugere má qualidade do sono, com destaque para latência aumentada, despertares noturnos e importante uso de medicação para dormir. Apesar de duração e eficiência do sono relativamente preservadas, há também impacto leve no funcionamento diurno, o que pode ser relevante no contexto de transtorno bipolar tipo 1 e histórico de trauma crânioencefálico. São dados da paciente. Então, tudo isso não são dados puramente quantitativos, são entradas quantitativas com toda a representação de todos os scores, mas já fazendo essa amarração com o caso nosso aqui em questão. Feito isso, passo para o desenvolvimento e escola, parte acadêmica, até chegar no primeiro exclusivo instrumento que foi desenvolvido por mim para o Brain, que é o inventário cognitivo, onde ele traz compiladas as queixas funcionais mais recorrentes de crianças, adolescentes, adultos e idosos, separados por construtos cognitivos. Então, por exemplo, um questionário que foi aplicado aqui, nós já temos vários aplicados, porque é uma paciente que segue em acompanhamento, né? Então, nós temos o resultado, por exemplo, por atenção e processamento, memória e lapsos do cotidiano, funções executivas, linguagem, matemática, habilidades não verbais, orientação e praxia, humor e ansiedade e a pontuação total. Também temos a interpretação, e não só temos a interpretação, como também temos a comparação longitudinal. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho 3 aplicações. Eu posso selecionar a primeira e a última, pular aqui a do meio, eu posso colocar a do meio também, tanto faz. E a gente tem o resultado gráfico, tanto por dimensão avaliada, bem como pela pontuação total nesse instrumento, que é um instrumento único e que faz já essa relação do déficit cognitivo com a incapacidade funcional. Então, vocês podem reparar pré, durante e pós-intervenção, e de novo, né, tendo como objetivo maior, como eu disse lá atrás, embarcar a ciência na clínica de vocês. Então, aqui é um gráfico que mostra de uma forma direta, a eficácia da intervenção que vocês realizaram com o paciente. Então, é mais um resultado robusto que vai agregando valor e ciência ao trabalho da reabilitação que vocês fazem. Então, nós podemos avaliar tanto graficamente, bem como também avaliando as respostas. Então, aqui eu tenho pergunta específica e as respostas ao longo do caminho. Esse é um questionário que pode ser feito por autorrelato ou
também por algum informante que seja relevante para o caso do paciente, a gente marca lá na hora da gente fazer a nova avaliação. Então, passando pelo inventário cognitivo, chegamos ao COR7. Para quem não sabe, e eu prometo que vou dar uma aula específica sobre CIF e COR7 aqui para vocês, a gente vai programar e eu vou divulgar antecipadamente. Os COR7, eles são grupos-chave de sinais e sintomas muito bem estabelecidos para condições de saúde diferentes. Então, nós temos aqui todos os COR7s que já são disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde. Vocês podem ver que temos de tudo, né? Desde questões cardiopulmonares até os COR7s de interesse específico, direto para agente reabilitador. Então, nós temos aqui, por exemplo, o de TDAH, o abrangente, o adulto breve, comum breve, criança de 0 a 5 e juvenil. E nós temos também o de demência, breve e abrangente, o de trauma crânioencefálico, que está aqui embaixo, de transtorno bipolar, de transtornos do sono, de acidente vascular, de depressão e outros que a gente pode ir associando. Além disso, a gente pode personalizar o COR7, então eu seleciono, por exemplo, né, assim, transtorno bipolar breve, eu quero incluir alguma CIF específica que não está lá compilada, então, por exemplo, eu posso colocar, vamos ver aqui, vertigem, sensação de tontura, que é desubido, então eu seleciono aqui e já adiciono ao COR7 do meu paciente, ao COR7 base, que já está lá, e ele unifica todos os outros códigos da CIF que, porventura, eu achar pertinente acrescentar ao COR7 base. Então, além de ser uma avaliação funcional específica, a gente ainda consegue personalizar ainda mais. E, atendendo a pergunta da Cíntia, da semana passada, nós disponibilizamos aqui o COR7 de Parkinson. E eu vou fazer aqui um parênteses, é algo que já é um spoiler, mas nós trabalhamos absurdamente aqui no backstage, porque em breve nós teremos uma série de instrumentos cognitivos, funcionais, que são exclusividade Brain. Então, o COR7 da demência de Parkinson, até a presente data, ele ainda não está disponibilizado oficialmente pela Organização Mundial da Saúde. Mas nós fizemos uma vasta compilação, porque para a criação de um COR7 nós temos todo um procedimento científico de pesquisa, de coleta de dados, é um estudo multicêntrico que vem sendo feito. Então, eu corri atrás disso e trouxe para vocês o COR7 específico para a doença de Parkinson, que já está aqui liberado no nosso sistema. Aqui também no COR7, deixa eu só pegar um que a gente consiga comparar. Vocês conseguem ver o resultado também por grau de comprometimento, por grau de impacto. Então, esse aqui eu acho que eu peguei o último dela, que está bem melhor do que os lá do início. Deixa eu voltar aqui e pegar o outro. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu voltar para cá e venho para cá. Esse aqui, deixa eu pegar. Espera aí. Então, aqui, vocês observam, acho que está lá para baixo, enfim. Vocês observam a apresentação gráfica dos resultados e também vocês conseguem comparar os COR7s pré e pós, pré, durante e pós, da mesma maneira como eu mostrei para vocês lá no inventário cognitivo. E aqui eu vou pormenorizar nessa aula da CIF, que eu vou dar aqui para vocês, a gente consegue também vincular códigos da CIF à queixa do paciente. Então, pensando na queixa em análise, esquecimento de compromissos, eu posso vincular, vamos lá, uma dificuldade de funções executivas. As funções executivas são nomeadas na CIF enquanto funções cognitivas de nível superior, dificuldades da memória, de atenção,
Posso trazer aqui também elementos específicos relacionados à atividade e participação, então por isso ele tem uma dificuldade de levar a cabo a rotina diária, de cuidar da própria saúde. Então eu posso fazer essa seleção manual, ou seja, eu estou linkando todo o arcabouço da CIF à queixa do meu paciente. E isso vai me permitir também fazer uma mensuração da eficácia da intervenção de uma forma ainda mais personalizada. Então, essa é uma atribuição que só o Brain tem. E, além disso, eu posso sugerir com o Brain que, com todas as informações aqui já compiladas, ele vai direcionando vocês. Então, de novo, pode ser um processo já mais orientado, ou vocês podem trabalhar de uma forma também mais manual. Feito isso tudo, nós ainda oferecemos os questionários adicionais. Na nossa biblioteca hoje constam 24 instrumentos, que vocês podem observar aqui, que já estão categorizados. Então, 5 de humor e ansiedade, 4 de rastreio cognitivo, 7 questionários funcionais. O Brain traz também de uma forma única e exclusiva o meu questionário de dificuldades executivas, que foi o questionário que eu traduzi, adaptei e validei no meu doutorado, junto com a doutora Bárbara Wilson. Temos também 2 instrumentos de atividade de vida diária, 2 de estadiamento de demência e escalas, e outros 4, que nós temos o questionário de gestão de tempo, que também é exclusivo. Nós temos aqui o Critério Brasil. Uma pessoa me perguntou essa semana o porquê do Critério Brasil aqui. Como eu falo sempre, eu sou pesquisadora e clínica. O Critério Brasil é uma escala sociodemográfica que a gente usa para estratificar, né, a classe econômica do paciente. Então, se você também faz pesquisa, você consegue fazer isso aqui também no Brain, aonde você já consegue, por exemplo, categorizar os seus pacientes por nível socioeconômico, caso seja pesquisa algo relevante para você, e a gente sabe que o nível socioeconômico influencia tanto no desempenho cognitivo, bem como no desempenho funcional. Então, essa é uma outra informação que está aqui disponível no Brain. Todos os questionários também permitem a comparação pré e pós. Deixa eu pegar aqui dela para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui a comparação pré e pós-intervenção, aonde ela apresentou antes um nível de funcionamento 8 e hoje um nível de funcionalidade 77. E também ele traz por categorias, bem como os outros. Aqui também vocês comparam o resultado dela por pergunta, né? A gente pode colocar aqui, mostrar só as diferenças. Então, houve diferença praticamente para todas as perguntas do nosso questionário. E, de novo, temos a apresentação gráfica por linha, por barra, o que vocês acharem que seja mais indicado para demonstrar a evolução do paciente de vocês. Fechando aqui a questão do paciente, nós temos o prontuário, que permite, depois eu apago, vamos lá, vou colocar aqui alguma coisa, enfim, no dia de hoje, ou então, foi ontem que eu atendi, a gente consegue mudar isso. Faço também entrada por voz, da forma que for mais conveniente e eficaz para vocês. Adiciono a anotação, venho aqui e posso acrescentar algum anexo. Apliquei o teste do relógio, o paciente fez para mim uma produção textual e eu quero registrar. Tudo isso eu coloco aqui. A gente tem até 24 horas para editar e mudar alguma coisa. Depois disso, a edição fica indisponível conforme todas as determinações que nós temos, né, assim, para registro dos dados do prontuário, a manutenção desses dados, seguindo todo o rigor que nós temos que acatar, né, como o nosso sistema oferece. Não vou considerar, então, posso editar aqui, se for o caso, cancelo, como não é uma anotação que vai ficar, eu vou excluir, tá bom? Então, feito isso, nós passamos por toda essa etapa de edição dos dados do paciente, tudo devidamente preenchido, me entrega esse nível de análise para a construção do caso. Feito isso, eu venho aqui, acesso o plano de intervenção, onde eu cadastro queixas, posso adicionar qualquer queixa que for pertinente. Está aqui, também tenho entrada por voz. Uma vez que eu cadastro a queixa, eu venho aqui para o processo de estabelecimento de metas. O Brain oferece o método STAR para estabelecimento de metas, e não é só o acróstico no sentido da meta ser específica, temporalmente atingível, realista, não só isso.
traz também em cada etapa toda a formulação clínica da avaliação para intervenção em reabilitação cognitiva. Então, nós temos aqui, por exemplo, para que a queixa da paciente se sentir insegura porque ela acha que ela não tem a mesma rapidez e agilidade de raciocínio, ele estabeleceu aqui como meta aumentar a agilidade cognitiva e a confiança no raciocínio, lembrando que o Brain me sugere, eu edito, adequo e valido o tempo inteiro. E venho aqui para o plano de intervenção, onde tenho no cabeçalho todos os domínios cognitivos alvo. Prestem atenção, não são só os domínios, mas os subdomínios. Então, em relação à atenção, eu tenho aqui, de uma forma especificamente ressaltada, a atenção sustentada e a atenção alternada. E no domínio funções executivas, eu tenho a parte da metacognição e do planejamento e sequenciamento para a fala. Quando eu passo o cursor por cima, o sistema ainda me explica o porquê que a atenção alternada é um componente desta meta específica funcional. Então, por exemplo, as demandas funcionais da paciente, como tomada de decisão, resposta a múltiplos estímulos no dia a dia e no trabalho jurídico, exigem alternância frequente de foco, habilidade frequente afetada pós-TCE e em quadros atencionais, contribuindo para a percepção de lentidão. Então, aqui eu tenho tudo explicado, é o que eu costumo dizer. O Brain responde para quem eu estou trabalhando a reabilitação de uma forma científica, pormenorizada e pragmática. O que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Então, aqui vocês têm isso muito bem estabelecido, e aqui eu tenho o quadro de técnicas recomendadas para aquela meta específica. Se eu não sei o que é, eu venho aqui, leio a descrição de cada meta, leio como aplicar a meta, como fazer a progressão hierárquica da complexidade para que o indivíduo alcance a autonomia, a independência, conforme o quadro de base permitir, na realização dessa atividade específica, e tenho também os materiais necessários. Tudo sugerido. Então, tenho aqui as outras técnicas e estratégias descritas, da mesma maneira, com a mesma apresentação. Ao final, eu tenho um plano de sessões. Fabrícia, significa então que eu vou gastar 2 sessões só para fazer a linha de base do paciente psicoeducação? Não, mas aqui é uma sugestão. Da onde vem mais ou menos 2 sessões, considerando toda a complexidade desse paciente? De todo o arcabouço científico e clínico que já faz parte do Brain. Então, tudo que é proposto aqui para vocês tem um embasamento. Pode durar mais ou menos? Com certeza. É ser humano, cada caso é um caso, a gente não tem receita de bolo, muito pelo contrário, senão não seria reabilitação, seria treino cognitivo, e não é isso que a gente faz. Então, dentro desse cenário, eu tenho aqui o plano de sessão, com aqui em cima as áreas específicas, o que eu preciso de trabalhar, o critério de transição, ou seja, quando eu saio daqui e venho, por exemplo, para a implementação das estratégias metacognitivas, quando eu alcançar esse critério, e assim sucessivamente. Ao final, nós temos explicado de uma forma pormenorizada o porquê, a fundamentação clínica, mais ou menos o resumo do que eu expliquei para vocês. Para quem é este plano, o que, como, quando e por que fazer tudo o que está sendo proposto aqui. Então, esse é o panorama do Brain, no sentido de cadastro e a entrega da avaliação até o plano de intervenção. Nós temos também a parte de agenda, marcação, confirmação de atendimentos tanto online quanto presencial. Então, no online a gente já consegue colocar o link da plataforma que a gente usa, já vai direto para o WhatsApp do paciente. Uma coisa que eu não falei, que talvez a gente possa fazer isso na próxima semana, como é que a gente cadastra cobrança, como a gente faz a cobrança, como a gente acompanha os relatórios de atendimento, que isso também faz parte da interface do Brain, né, para a gente profissional. E o Gustavo já mostrou
que, por exemplo, o inventário cognitivo, os outros questionários e instrumentos que puderem ser preenchidos por outras pessoas, a gente pode atribuir como função, a gente atribui tanto para o paciente, bem como para o familiar, o professor, se eu estiver pensando numa criança, num adolescente na escola, com questões específicas, com as pessoas que forem pertinentes para o caso. O Brain recebe tudo isso, a gente valida os scores e a gente dá entrada de todos os dados no sistema. Alguma dúvida, pessoal, disso tudo que eu expliquei para vocês? Pode falar, Sabrina. Quando a meta STAR, ela tá, por exemplo, 5 de 10, igual estava ali. As minhas estão, acho que 8 de 10. Isso significa o quê? Nós temos os princípios da meta STAR. O sistema, ele te dá como se fosse um score do tanto que aquela meta apresentou as premissas para todas as etapas do STAR. Então, é isso. Quanto mais próximo de 10, mais ela atendeu às premissas que são básicas. Não significa que a meta é inválida ou válida, porque o objetivo é o paciente, é o seu caso clínico, é o seu julgamento, né? Assim, mas ela te dá um índice, assim como vocês viram lá que a minha paciente, a Ana Brain, já é famosa aqui, ela está 93% preenchida, faltam 7%. Né, assim, então ele me dá esse indicativo. Quanto mais perto de 10, mais STAR é a meta. Né? Então, por exemplo, cortar unha não é meta, mas cortar as unhas dos pés semanalmente, usando o cortador específico. Então, isso é muito mais específico, né? Ou seja, muito mais tangível, tem lá dentro dela embarcada a questão temporal, entendeu? Então, são só essas questões. Entendi. Eu Mais tenho alguma umas Tatiana? perguntas bem pontuais. Ótimo. Assim, quando eu preenchi a história primeira infância, história educacional, ultrapassou os 500 caracteres permitidos. Isso tem alguma... Eu preciso reduzir ou como que funciona isso? Porque apareceu lá em vermelho, ultrapassou o limite de 500 caracteres e aí ele não faz a leitura, a interpretação, se eu mantiver um pouco mais, como que... A gente estabeleceu, né, no primeiro momento, até 500 caracteres. Por exemplo, a entrada de voz, ela grava até 3 minutos. Isso. Né? Então, a gente precisa de ter, assim, essa antecipação para o tamanho dos dados. Tá. É um treino meu também de poder condensar mais. Talvez sim, até porque tem outros campos que você consegue colocar essas informações. Tá bom. Né? Então, assim, isso a gente deixou mais ou menos pré-estabelecido. Obviamente, é algo, né, assim, vamos supor, que você tenha necessidade de tecer mais comentários. Então, por exemplo, sobre a questão educacional, se você quiser acrescentar lá na CIF, né, que tem aquele campo aberto, em outras áreas, que já linkando, então, assim, tem uma questão importante da escola, então, lá na parte de atividade de participação da CIF, que possivelmente você vai preencher, né, com esse perfil de paciente, você vai acrescentar esses dados. Então, o objetivo ali, assim, é ter um panorama, um overview, e depois você vai tecendo, assim, maiores considerações em outras regiões lá do Brain, que você pode preencher, Tatiana. Tá. Uma outra, posso perguntar mais duas coisas? Fique à vontade. A avaliação neuropsicológica, você disse que dá para a gente, então, colocar lá no exame clínico outro, né? Isso. Eu fiquei com a impressão que não fez, eu fiz isso, né? Anexei, que não fez a interpretação, a análise. Como que... Porque assim... ele não vai gerar uma análise Brain. Tá. Igual, por exemplo, assim, eu apliquei o inventário cognitivo. É isso, então não vai gerar igual. Não, mas você anexa e tem um campo aberto observações. Então nesse campo eu coloco as minhas considerações da avaliação. Isso, mas a informação que você entrou ali, via laudo, avaliação neuropsicológica do seu paciente, feito por você ou por outra pessoa que, por exemplo, me encaminhou, ela entra na análise Brain, lá grandão, naquele raio-x do paciente.
Não entendi, Fabrícia. Então, porque assim, as avaliações que eu tenho são todas dos pacientes que chegam já com ela para mim. Isso. Então, você vai anexar o laudo em PDF. Isso. Tem um campo aberto, observações. Uhum. E você vai Fazer preencher. as minhas observações daquela avaliação. Se você julgar E pertinente. aí isso sim ele faz a análise, ele considera. Não só. Ele lê, ele trata as informações todas, considerando todas as leis de proteção de dado, da avaliação neuropsicológica especificamente, e esses resultados entram junto com o combo todo de informação lá no dashboard do paciente. Não tem escrito análise Brain? Sim. Isso tudo vai para ali. Ah, tá. Tá bom. Entendeu? Tá. Uhum. Mas o Brain, ele não lê a avaliação neuropsicológica e faz ali um resumo. Ah, tá. Isso, ok. Isso não. Isso Tá. não. Certo? Tá, certo. Aí uma outra pergunta. Você falou dos o inventário cognitivo, que pode ser autorrelato ou informante. Posso o mesmo para os dois autorrelato? Pode. Isso pode ser considerado. Sim, Tá. inclusive, por exemplo, você pode comparar. No É, caso que a gente discutiu isso. aqui primeiro da Ana Cláudia Trombella Barros, era uma paciente com anosognosia. Então, tinha diferença do relato Sim, da tá. filha, da nora, no caso, com o relato da paciente. Tá. É uma informação clínica significativa. E a última. O Fica à vontade. prontuário, lá agora você já me falou, mas assim, ele fica bloqueado depois, após 24 horas. Fica. Eu fiz uns testes, então assim, eu preenchi tudo e assim, fiz desse jeito e que eu queria mudar, porque eu estava testando, gravando e preenchendo. Entendi. Não sabia dessa informação, eu não consigo excluir. Agora, depois que ele já entrou no sistema, Não, né? não. Tá. Não, mas a gente pode, eu vou te pedir para depois conversar com os meninos, porque assim, a gente tem essa questão da lei, né, Tatiane, do prontuário eletrônico. Eu então, tem essa janela agora. Sim, das 24. Tá. Então, talvez eu acho interessante, né, seguindo todos esses preceitos, você escrever uma outra evolução, foi feito um teste no sistema, de maneira que as evoluções do dia X, Y, Z não representam o que foi feito, estou reorganizando, deixar isso registrado. Tá bom. Porque senão eu teria que fazer tudo de novo, todo o processo de novo. Tá. Eu acho que isso te protege legalmente, né? Tá. É interessante, por exemplo, que hoje mesmo eu recebi, via Nexus, a solicitação de uma paciente do prontuário de todos os registros clínicos. A gente tem que entregar o prontuário do paciente, né? Sim. E a gente tem que ter todo Agora, esse... se eu optar, por respaldo. exemplo, se eu optasse em refazer, então, desse paciente, os questionários que eles responderam, eu não consigo migrar para esse registro novo. Não. Tá. Não consegue, Tatiane. Não consigo? Tá. Não. Tá, então acho que é mais fácil eu fazer esse adendo aí. Ok. Porque aí você se respalda. Tá bom. Combinado? Combinado. Obrigada. Mais alguma dúvida, Tatiane? Não. Não? Mais alguma dúvida, pessoal, de vocês que estão aqui? Fabrícia. Janaína, Tá por favor. Desculpa se eu for perguntar se você já falou em outros momentos, porque Em eu nenhum não momento. estive presente. Fica à vontade. Duas coisas. A primeira, eu queria saber, assim, existe uma maneira de conectar a agenda Google à agenda Brain, ou eu tenho que alimentar toda... Por exemplo, eu uso a agenda Google, eu vou ter que passar tudo para o Brain, ou existe essa conexão? Janaína, a gente está em fase de testes, tá? A gente vai liberar isso muito em breve. Acho que nas próximas 2 a 3 semanas a gente deve liberar a agenda Google dentro do sistema. E aí o que vai acontecer é que quando você registrar uma sessão pelo Brain, ela vai aparecer no seu calendário do Google também, tá? Eu registro no Brain daí, e aí... Isso. Parece... Exato. Ok. Outra pergunta é, por exemplo, se eu estou fazendo uma orientação, eu trabalho com idoso, uma orientação familiar, assim, online, assim como nós estamos fazendo agora, e vocês estão transcrevendo essa nossa reunião. Existe essa transcrição, como é feita, tipo, no Gemini, com resumo, essas coisas, dentro do Brain ou não? Não existe.
Ainda não. Até porque também, assim, a transcrição, ela precisa de ser autorizada, né, assim, em casos clínicos pelo paciente, pela família. E aí, aí eu vou compartilhar com você a minha experiência, tá, Janaína? Quando o paciente ou família me autorizam, eu pego a transcrição, né, assim, eu coloco na minha IA fora Brain, faço um resumo específico, e aí eu copio e colo dentro do prontuário, das áreas que eu achar que são relevantes para registrar essa informação, entendeu? Entendi. Então, você tem outro sistema para fazer a transcrição, não o Brain. Eu uso qualquer outra IA. O Tá. Brain não transcreve, porque as sessões de atendimento online, elas não são dentro dele. Por exemplo, Entendi. eu atendo online via Zoom, então o Zoom me transcreve. Eu aciono a transcrição quando o paciente me autoriza, Aham, entendi. Tá bom. certo? Obrigada. Tá Por ótimo. nada, por nada. Mais alguma pergunta, gente? Oi, Fabrício, eu queria fazer para você. Ana Cláudia, que bom. Isso, Claro. então. Boa noite para vocês, né? Hoje que eu estou coincidiu de abrir lá de manhã o Instagram e conheci, né, o seu trabalho. Que Já bom. conversei com o pessoal mais cedo e, assim, estou com muitas dúvidas ainda, mas, claro, não vou tirar aqui. Depois queria ver com vocês, com quem que eu posso pegar essas informações Claro. para entender tudo isso, tá? Eu sou psicóloga, né? Hoje o meu público é criança mesmo, né? Essa faixa etária de 2 até 11 anos de idade, e atendo adultos, não atendo adolescentes, tá? E sou mais voltada mesmo para o TDAH e para o TEA. Então, Perfeito. acho, né, e pelo que eu vi, que me agregará bastante com adultos também, mas o que eu queria saber de você, tem uma faixa etária específica que eu posso usar o Brain, ou para todas as idades, para todos os públicos? Sim, Ana Cláudia, excelente pergunta para todos os públicos. O Brain não é para nenhuma faixa etária. Ele é uma ferramenta de formulação clínica para reabilitação. E você aplica para a sua população clínica. Né, assim, obviamente, aí é uma questão, por exemplo, até de limitação de faixa etária. Se a gente for pensar, você é psicóloga, né? Testes disponíveis para criança a partir de 2 anos. Pouquíssimos existem. Né? Aham. Então, a gente tem mesmo, assim, essa lacuna de instrumento disponível, principalmente para a primeira infância, né? Até do ponto de vista de neuropsicologia, os testes começam realmente a ser mais robustos a partir de 6, 7 anos e daí para frente, né? Aham. Então, existem os instrumentos do Brain que você pode usar, principalmente, né, considerando, fazendo esse link com a cognição e funcionalidade, o inventário cognitivo, que já traz informações para crianças e adolescentes, ele não é só para criança nem só para adolescente, ele pega toda a faixa etária. Então, se você colocar lá um menino de 6 anos, já vai vir para você lá no inventário cognitivo para crianças e adolescentes. Embaixo sempre tem um inventário cognitivo geral, é para qualquer faixa etária. Eu deixei ele lá disponível porque ele traz perguntas-chave por construtos cognitivos, mas ele é genérico. Então, eu quero preencher rapidinho aqui para já ter uma noção do paciente. Eu uso ele, mas o melhor é sempre preencher o específico. Então, tem o inventário cognitivo e você tem o Corset. Então, você falou para a população de TEA. Então, a gente tem o Corset para a primeira infância, para a fase juvenil. Você pode ir acrescentando códigos da CIF específicos para o seu caso. Né, assim, nós até já estamos com uma série de instrumentos, como eu falei, instrumentos que são exclusividade Brain, que vão subir aí ao longo dos próximos meses, instrumentos cognitivos e também instrumentos funcionais, porque a gente disponibiliza na nossa plataforma os inventários cognitivos, escalas que sejam de domínio público, que não tenham nenhuma restrição por nenhum conselho e que não tenham direitos autorais. Então, eu estou falando aqui agora no lugar da terapia ocupacional, né? Assim, para mim, a ferramenta, assim, padrão ouro para avaliar crianças, vamos lá, de 2 a 3, 4 anos, é o Denver.
Né? O Denver, a gente avalia por diferentes áreas, né? Assim, pessoal social, comunicação, motor grosso, motor fino. Sim. Mas o Denver, ele é um instrumento que é comercializado, então ele não está no Brain. Né? Mas você pode aplicar o Denver enquanto profissional, você pode aplicar e trazer os dados do Denver para o Brain. Tá. Não, então é Entende? isso. Quer dizer, se eu tiver uma criança de 4 anos de idade, eu posso utilizar a ferramenta também, associando essas outras que você está me falando, tipo o Denver, vamos falar. Isso. Se eu tiver num processo de avaliação, né? Isso. Vamos estar em pesquisa para a TEA. E aí isso pode colaborar dentro da minha avaliação também, da minha pesquisa para chegar nesse diagnóstico, nesse laudo. Sim. Você vai colocar essa informação que vai ser tratada dentro desse modelo de formulação clínica. É que eu estava explicando para a Tatiane. Avaliação neuropsicológica. Você acrescenta lá, o Brain não faz avaliação neuropsicológica. Sim. Avaliação neuropsicológica é atribuição do psicólogo, né? Mas é um dado relevante para a reabilitação. A gente precisa de entender todo o funcionamento cognitivo, que a avaliação neuropsi me traz isso, fraquezas e potencialidades cognitivas. Então, eu coloco isso no Brain, eu anexo, é um resultado do paciente, está lá dentro do prontuário dele, né, assim, de todo o sistema dele, e quando, por exemplo, eu for fazer o inventário cognitivo, eu estou avaliando tudo da mesma maneira. Quando eu for preencher o COR7, vamos supor que é um paciente que tenha adulto com o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na hora de eu preencher lá a função da atenção no COR7, eu coloco lá, exame clínico. O paciente fez avaliação neuropsicológica, apresentou percentil 47 no teste X. Então, tudo isso eu vou fazendo esse cruzamento de dados. Entendeu, Ana Cláudia? Entendi, ótimo, entendi, sim. E aí depois eu entro em contato para saber o restante todo que eu Por favor. querendo saber, Por senão favor. eu vou plasticar muita coisa aqui. De jeito nenhum. Toda pergunta é muito bem-vinda e nós estamos aqui integralmente à disposição de todos vocês. É só nos chamar, viu? Obrigada. Que bom, seja bem-vinda. Fala, Beth. Você queria falar? O seguinte, eu tenho colocado lá os pacientes e eu tenho feito uma coisa mais de também conhecer esses instrumentos. Nem todos eu conheço. Uhum. Aí o que acontece? Eu comecei a clicar lá e aí ele fica, eu não consigo cancelar ele. Então, assim, teve um lá que eu queria entender, um que eu nem conhecia, de uma paciente que não tem absolutamente nada a ver. Eu estava simplesmente vendo, assim. Só que ele fica no paciente, ele fica na pasta, né, do paciente. E eu não consigo cancelar. Eu sugiro, eu vou deixar os meninos responderem essa sua pergunta, do ponto de vista técnico, tá? Agora eu estou falando da minha experiência. Sim, tem muitos questionários ali que são mais ou menos comuns, né, nas diferentes áreas, né, nossas, assim, de reabilitadores. Cria, Beth, um paciente, seu teste, fala assim, meu teste. E lá, você vai mexendo com tudo. Então, eu quero aprender eu quero ler, eu quero fazer um questionário aqui específico, eu quero fazer um COR7 de Parkinson, não sei o que tem no COR7 de Parkinson. Vou lá e preencho. Então, faz o seu ambiente de teste dentro do seu Brain, entendeu? Entendi. Eu fiz isso. E até Perfeito. mandei para mim pelo WhatsApp para ver como eu recebia, Pra você como preencher. eu mandava de volta. Perfeito. Perfeito. Boa. Tanto o Gustavo até passou correndo, falando sobre o WhatsApp. Lá nos questionários, a gente tem o modo foco e o modo... Me ajuda o nome? É lista? Lista, O modo foco, ele é muito mais fácil para o celular. Então, aparece, né, na telinha do telefone, a pessoa só vai clicando e respondendo, né? Então, isso tudo é legal vocês experienciarem, porque na hora, né, assim, que vocês forem atribuir tarefa, fazer alguma coisa, e, assim, você está coberta de razão, Beth, a gente tem que conhecer tudo. Concordo com você, assim, do início até o final, para que a gente possa entender qual que é a maior aplicabilidade, para quem indicar. Então, cria lá dentro o seu ambiente teste. Tá. Boa. Tá bom? Obrigado. Por nada. E deixa eu só então aproveitar. Eu tenho feito tudo pelo meu laptop. Como que já está lá nos meus favoritos, né? No celular, eu baixo. Baixa onde, nada. assim? Baixa nada. Mas Vai o link no WhatsApp. Você abre no seu WhatsApp. Não, os testes sim, mas para eu acessar, se eu quiser preencher alguma coisa. Aí você tem que logar no Brain. Você vai, da mesma maneira, você vai no seu navegador, sei lá, Safari, Chrome, escreve lá, isso, sua clínica,
né, Tá. assim... Como que eu escrevo? vamos- É pelo site, daí? Pelo site não, pelo aplicativo. Você pelo tem, nome você tem da a sua, sua... da Pode sua ir, Gustavo. clínica. É o nome da sua clínica.brainapp.co. Ah, tá bom. Já, tá bom. Tá? Tá, Se você tiver em dúvida, eu posso te mandar depois. tá bom. Mas é pelo nome da sua clínica. Tá bom, obrigada. Combinado? Gente, eu preciso sair. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Beth. Obrigada. Até semana que vem. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Ana Cláudia, a gente espera suas perguntas. Estamos aqui às ordens e felizes em poder elucidá-las, te dar as informações necessárias. Conte conosco. Sabrina, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo banquete clínico que você nos trouxe com seu paciente, compartilhando com a gente. A gente, equipe Brain, que fica muito feliz de ter te auxiliado nesse passo a passo, nessa condução. E na semana que vem voltamos. A gente ainda vai fazer internamente a nossa agenda, mas pelo Instagram, pelo WhatsApp, vocês vão ficar sabendo, mas toda semana, Ana Cláudia, você que é novata por aqui, a gente se vê na quarta às 19 horas. Se você não conseguir assistir ao vivo, o vídeo fica lá no nosso canal no YouTube, inclusive lá já tem todos os nossos webinars, então você pode assistir depois, de forma assíncrona, mandar perguntas, estamos integralmente à disposição, tá bom, pessoal? Com quem que eu posso ver sobre todas essas informações que eu gostaria de saber, Fabrícia? Porque, assim, como eu te falei, é muito novo para mim e eu queria ver se encaixa dentro do que eu estou querendo, né? Trabalhar lá no meu espaço, né? Eu já tenho uma equipe que trabalha comigo, mas, claro, o carro-chefe maior acaba sendo meu, né? Nessa questão infantil e adulto. E, assim, me interessou muito, mas eu ainda fiquei com muitas dúvidas por ser algo, assim, que eu entrei em contato hoje. Eu ainda não acessei nada de YouTube, nem Instagram, nem nada. Mas até, assim, para eu fechar mesmo, né, com vocês, eu precisaria tirar umas dúvidas antes. Ótimo. A Nós gente já vamos vai entrar em te contato, chamar. Ana Cláudia. A gente já vai te chamar no WhatsApp. Pode esperar. Então aguarda Tá bom? e aí a gente conversa melhor. Tá? Com certeza, Obrigada viu? pela atenção, gente. Boa noite para vocês. Nós que agradecemos. Pessoal, uma boa noite, uma boa semana para vocês, viu? Obrigada. Até, gente. Obrigado. Tchau.